falando com outras pessoas, nós temos que demonstrar assim nossa gratidão. Findamos mais um ano, estamos findando, né? Que Deus possa estar nos abençoando e que o nosso coração esteja cheio de gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter grande louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Salvador, Criador e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança
força em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém. Neste momento eu vou apresentar aqui a plataforma. Do nosso lado direito ali, do meu lado direito, tem a irmã Adenilza. Quem vos fala é o Márcio. E ao centro aqui nós temos o pastor Tiago. Pastor Tiago, seja bem-vindo. Que Deus possa te usar. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Um feliz sábado. Para mim é uma grande alegria, satisfação retornar aqui à igreja da Vila Brasilândia. Uma igreja, para aqueles que não conhecem, eu acho que boa parte conhece, a minha trajetória espiritual começou aqui. Foi quando eu conheci a mensagem de Deus no ano de 2001. E fui batizado no dia 6 de julho de 2002. Aqui nesse tanque batismal aqui. Não era bonito assim, né? Era um tanque antigo, né? Que tinha da outra construção aqui, da outra plataforma. Mas naquele sábado de manhã, o pastor Álvaro Piacenso realizou o meu batismo aqui nessa igreja. E para mim é uma grande alegria sempre retornar aqui, especialmente para compartilhar a mensagem de Deus. Quero agradecer ao irmão Márcio, que estendeu o convite a nós. Eu cheguei essa semana para passar aí o final de ano e as férias de janeiro com a família. Eu estarei viajando agora dia 2, vou para o Nordeste, para a casa de alguns familiares, por isso vocês não nos verão nos próximos sábados. E de lá eu vou para o Amazonas, onde eu estou residindo no momento, né? Mas para mim é uma grande satisfação retornar aqui à igreja da Vila Brasilândia. Hoje, infelizmente, eu não pude estar com a minha família. Os meus 2 filhinhos, eles estão se recuperando aí de uma gripe, estão sendo medicados. O clima estava um pouquinho chuvoso, sem guarda-chuva lá em casa e também sem carro, né? Então a gente decidiu que eles ficassem ali com a mamãe em casa mesmo. Mas orem pelo Tiaguinho e pelo Luizinho, pela recuperação deles, porque aí dia 2 a gente já vai estar viajando para que eles estejam bem. Alguns já me aconselharam, disseram: ó, suco de laranja, pastor, suco de laranja, dá suco de laranja para os meninos. Eu vou fazer isso, viu? Para que a imunidade deles melhore e eles possam viajar conosco. Irmãos, como eu mencionei para vocês, hoje nós estamos servindo a Deus na região noroeste do Brasil. O que é, onde compreende ali, só para vocês se situarem, né? Nós temos ali 4 estados do Brasil que compõem a União Noroeste Brasileira. É o Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, né? Fica nessa parte esquerda do nosso mapa, bem lá em cima, né? E ali a gente tem fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, com a Guiana Inglesa, né? Então é uma região assim linda, de uma natureza exuberante que vocês já conhecem, se não pessoalmente pela televisão.
e uma região onde hoje nós temos aí aproximadamente, ou um pouco mais, de 7 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, né? Só São Paulo, eu acho que tem mais de 12 milhões de habitantes, não é isso? Só São Paulo. Então, você vê que não é uma região, embora seja a maior região geograficamente falando, né? Extensa, mas é uma região pouco populosa. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em Manaus a maior concentração de habitantes, temos mais de 2 milhões de habitantes em Manaus, mas quando você vai para os interiores, as cidades são muito pequenas. E boa parte delas, para que a gente chegue lá, tem que ser via fluvial, via barco, né? Ou por avião. E alguns aviões é aquele teco-teco. Já conheceu o avião teco-teco? É aquele que quer cair, mas não cai. Ele quer cair, mas não cai, graças a Deus, né? Viajei em alguns desses aí. Então é uma aventura realmente missionária e tem sido uma grande bênção. A igreja ela tem crescido muito na região noroeste do Brasil. Só para título de conhecimento aqui de vocês, Manaus hoje é a primeira, foi pelo menos, né? Tomara que isso tenha acontecido em outras capitais já, mas Manaus foi a primeira capital do Brasil e do mundo a ter presença da Igreja Adventista, ou presença de um templo construído da Igreja Adventista em todos os bairros. Lá todos os bairros da cidade de Manaus têm uma igreja. E todas as cidades do Amazonas tem presença adventista, tem uma igreja adventista, né? E nós estamos avançando também nos outros estados para que a nossa igreja ela possa crescer e mais pessoas possam conhecer a mensagem do Evangelho. Nós temos algumas regiões bem longínquas e que já estão sendo alcançados. Agora, o nosso grande desafio é evangelizar cada comunidade, não apenas as cidades, mas cada comunidade ribeirinha e até algumas tribos indígenas longínquas possam conhecer a verdade tal como nós conhecemos do Evangelho do nosso Senhor. Amém? Então, peço oração. Eu estou fazendo essa introdução aqui. Não é o sermão, obviamente. Isso aqui é apenas para pedir para vocês, primeiro, para situar vocês de como é que está a obra de Deus lá em cima, lá no norte do Brasil, e dizer para vocês que tem um povo que ama a pregação do Evangelho e que está abreviando a volta de Cristo, assim como vocês estão fazendo aqui, e ao mesmo tempo pedir que vocês orem pelos grandes e enormes desafios missionários que nós temos lá, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho, independente da classe social, da etnia que eles pertencem, né, da cor da pele, da condição educacional, independente de qualquer coisa, o Evangelho precisa alcançar ricos e pobres, né, brancos, negros, índios, não importa. O Evangelho precisa alcançar a todos, porque todos são filhos de quem? De Deus, né? São filhos de Deus. E esse é o nosso objetivo ali com a pregação do Evangelho. Irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que hoje de manhã eu acordei e recebi uma mensagem de um amigo meu, uma imagem de um amigo meu no meu WhatsApp. E nessa imagem estava escrito assim: feliz último sábado do ano. Feliz último sábado de 2017. 2017, perdão. 2017. E eu fiquei pensando, nossa, mas como passou rápido. Não sei se você tem essa impressão. Parece que foi ontem que nós começamos o ano de 2017 e passou rápido, né? Quantas coisas aconteceram. E ali eu fiquei pensando um pouquinho, ainda deitado, refletindo, e eu pensei que nesse último sábado do ano e no ano que vai começar, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento oportuno para a gente fazer 3 coisas, pelo menos. Primeiro, nós precisamos agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente recebeu de suas mãos, pela maneira como Deus nos conduziu até o momento, né? Então, é motivo de gratidão. O fato de você estar vivo, o fato de você poder respirar,
O fato de você ter possibilidade de trabalhar, desfrutar da sua família, é motivo de gratidão a Deus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Então, nesse final de ano, início de 2018, por favor, seja grato a Deus. E outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa refletir. Nós precisamos constantemente parar às vezes e pensar: como é que está indo a minha vida? Como minha vida espiritual está? Nesse ano de 2017, eu aproveitei todas as oportunidades que Deus me deu para crescer e me desenvolver na fé? Como é que está minha vida familiar, minha vida conjugal? Como é que está minha vida profissional? Aqueles que estudam, como é que está minha vida acadêmica? Quais foram as conquistas? Ou quais foram as coisas que deixei de conquistar, talvez por falta de oportunidade ou talvez por negligência própria? Então a gente precisa, nesse final de ano, parar e pensar um pouquinho. Como é que está a minha vida espiritual? Se eu for dar uma nota de 0 a 10, que nota eu daria à minha vida espiritual? E uma terceira coisa que eu considero que a gente deveria fazer é começar a estabelecer o quê? Planos e metas para 2018. Lembrando sempre de Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você planejar lá os seus planos pessoais, familiares, lembre-se em colocar Deus em primeiro lugar. Quando você planejar os seus planos e metas para a sua vida profissional, financeira, enfim, coloque Deus em primeiro lugar, porque aí reside o nosso sucesso e a nossa grande felicidade, tá bom? Então, faça essas 3 coisas nesse último sábado de 2017. Quais são essas 3 coisas? Isso aqui é só um aperitivo para o sermão, tá bom? Quais são as 3 coisas? Agradecer, olhar para trás e dizer assim: Senhor, muito obrigado, tá? Tem até um pensamento que eu gosto bastante que diz assim, que aquela pessoa que fica presa ao passado, ela perde um olho, mas a pessoa que se esquece do passado perdeu os 2 olhos. Entenderam? Então, a gente não pode ficar preso ao passado, mas a gente também não pode se esquecer daquilo que Deus fez e faz por nós. Então, a gente tem que lembrar, pensar, refletir, agradecer. A gente precisa refletir naquilo que aconteceu e agora traçar metas e planos para sermos melhores cristãos em 2018. Um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor estudante, um melhor professor, um melhor profissional, um melhor chefe, quem sabe, né? A gente precisa realmente sempre pensar em sermos melhores, não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória de quem? De Deus, usando os nossos talentos, os nossos dons para a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe você, que seja realmente um 2018 feliz na presença do nosso Deus, amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia então. Atualmente eu estou cuidando das áreas de missão lá na região onde nós moramos, né? Onde nós servimos como missionários. Então, sempre quando eu prego, é difícil eu falar de outra coisa senão a missão de Deus, a não ser que as pessoas peçam: pastor, eu quero que você fale sobre esse tema. Mas eu gosto muito de falar sobre missão. E hoje nós vamos falar sobre uma missão que eu chamo de missão integral. Espera aí, pastor, vai falar sobre pão integral, sobre alimentação, como é que é? Quantos aqui gostam de pão integral? Eu também, né? Muito bom. Mas eu não vou falar sobre alimento integral, embora saibamos que o alimento integral seja o melhor. Mas eu quero falar para vocês sobre missão integral. Essa é uma missão que você e eu precisamos vivenciar.
porque o Senhor Jesus nos apresentou um modelo de missão integral. Mas o que é missão integral? A gente vai estudar em alguns versos da Bíblia, refletir um pouquinho sobre isso nessa manhã. Abra sua Bíblia então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 25. Vamos orar mais uma vez, antes da gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta e queremos lhe pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Abençoe este nosso irmão, esta nossa irmã, os nossos amigos aqui presentes, para que a nossa mente seja iluminada, para que possamos compreender o plano do Senhor para a nossa vida e o desejo que o Senhor tem para nós, de tal maneira que possamos servir ao Senhor aqui neste mundo de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, é o que nós te oramos em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus aqui nos mostra, em Mateus capítulo 4, verso 25, que o ministério de Jesus era um ministério interessante. E uma das características mais impressionantes do ministério de Jesus, nós encontramos aqui em Mateus 4, verso 25. E eu quero convidar então você a ler comigo. Talvez você já leu esse texto na Bíblia e não tenha se apercebido dessa grande lição que a gente pode extrair dele. A Bíblia diz assim, que Jesus ele tinha um campo de trabalho quando ele esteve aqui nesse mundo. Quais foram os lugares que Jesus pregou a palavra de Deus? Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Percebam, queridos irmãos, que o ministério de Jesus era um ministério exitoso, era um ministério bem-sucedido, de tal forma que a Bíblia diz que uma multidão de pessoas seguiam a Cristo. Em todos os lugares pelos quais Jesus passou, as pessoas se aglomeravam, se reuniam para ouvi-lo pregar. As pessoas se reuniam para ver as curas que ele realizava. Então, o ministério de Jesus tinha essa qualidade magnética. As pessoas se sentiam atraídas pela pregação de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, por aquilo que ele fazia e realizava. Então essa é uma característica interessante que a gente vê do ministério de Cristo. Isso a gente pode ver também, confirmar em outro texto da Bíblia, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 37. Leia comigo agora Marcos 12, versículo 37. Olha só o que a palavra do Senhor aqui afirma em Marcos 12, verso 37. A última parte do texto, Jesus está pregando e o evangelista Marcos, o escritor aqui do Evangelho, ele diz que enquanto Jesus pregava, uma pequena multidão, é isso que ele diz aqui? Marcos 12, verso 37. Uma pequena multidão, é isso, irmãos? Não, mas é uma grande multidão. O ouvia com tédio, é isso que a Bíblia diz? O discurso de Jesus era maçante, é isso que a Bíblia diz? Não. As pessoas, elas se reuniam para ouvir Jesus e o ouviam com prazer, com satisfação, com alegria. Isso significa que a pregação de Jesus e aquilo que Jesus fazia era relevante para aquelas pessoas. Porque se a mensagem de Jesus não fosse relevante, e se as obras que Jesus realizava não fossem relevantes, de maneira alguma as pessoas se aglomerariam perto de Jesus para ouvi-lo falar, para ver as coisas que ele fazia. Então percebam que a mensagem de Jesus era uma mensagem relevante, era uma mensagem atual para as pessoas de sua época. Então essa é uma característica interessante do ministério de Jesus. Jesus conseguia reunir uma multidão perto dele
para ouvir a pregação do Evangelho, e Jesus também, quando pregava o Evangelho, ensinava o Evangelho, fazia suas obras, as pessoas tinham prazer, alegria e satisfação de estarem próximas dele. Irmãos, será que esse modelo de pregação, esse modelo de evangelismo, como nós lemos aqui, não deveria também ser o modelo da igreja? Hoje. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: será que a nossa mensagem, eu não digo a nossa mensagem, porque eu sei que a mensagem bíblica é relevante em todos os tempos, mas eu diria o seguinte, a pergunta seria a seguinte: será que a maneira como nós temos pregado a nossa mensagem, a forma que a gente tem compartilhado o Evangelho, tem sido uma forma, uma maneira relevante para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a nossa igreja aqui de Vila Brasilândia tem sido relevante assim como Jesus foi relevante para a sua época? As pessoas têm prazer de vir aqui e ouvir a palavra de Deus? As pessoas têm prazer de ver as obras que a igreja ela realiza? A gente tem que parar e refletir um pouquinho. Será que eu, como cristão, tenho sido relevante para a minha família? No meu contexto familiar? Eu, como pai, eu tenho sido relevante como esposo? Relevante no sentido de trazer uma mensagem de Deus e de viver uma mensagem que realmente impacte e transforme a vida das pessoas que estão ao meu redor? Vocês percebem isso? Então, irmãos, quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo um ministério extremamente bem sucedido. Não está passando aqui? O rapaz aí o Rafael pode nos ajudar, Rafael? Acho que não está. Travou aí, né? É isso? Só me faz um ok aí. Se travou, tudo bem. A gente vai tocando aqui. Travou, né? Então, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês qual que era o grande segredo de Jesus. Abra sua Bíblia agora. Aliás, sua Bíblia já está aberta. Agora a gente vai para um outro texto. Mateus capítulo 9. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 9, verso 35 e 36. Aqui nós vamos descobrir qual era o segredo de Jesus. Por que ele atraía tantas pessoas? Por que ele era extremamente relevante naquilo que ele ensinava, naquilo que ele pregava? O segredo está aqui em Mateus 9, o verso 35 e 36. Olha só o que a palavra do Senhor aqui nos diz a respeito do ministério de Cristo. A Bíblia diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E o verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Percebam o seguinte, irmãos, aqui nesse texto nós encontramos algo muito interessante a respeito do ministério de Jesus, tá? O texto bíblico aqui nos diz, Mateus 9, o verso 35 e 36, o texto declara que... Obrigado, irmão. Todas as anotações estavam indo aqui para o... Mas o texto diz aqui, Mateus 9, verso 35. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Isso demonstra que o ministério de Jesus era um ministério inclusivo. Jesus, ele pregava o evangelho para todas as pessoas indistintamente. Ele percorria todas as cidades e povoados. E o texto resume aqui, traz uma síntese daquilo que Jesus fazia. A Bíblia diz que ao percorrer todos os povoados, todas as cidades, Jesus fazia 3 coisas. Quais eram essas 3 coisas que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho,
ele curava as pessoas que estavam enfermas, e o texto diz também que ele ensinava. Então nós encontramos aqui 3 aspectos interessantíssimos do ministério de Jesus. Ele pregava, ele ensinava e ele também curava as pessoas. Olha que coisa extraordinária. Esse deve ser o ministério da igreja. Esse é o ministério integral que a gente precisa desenvolver. Muitas vezes, como igreja, nós temos enfatizado apenas a pregação, mas a gente não tem atendido as pessoas nas suas necessidades primárias, nas suas necessidades mais básicas. Às vezes a gente quer ensinar a Bíblia para as pessoas, mas a gente não apresenta um Deus que é relevante na vida delas hoje. Existem dezenas de pessoas nesse mundo, ao redor aqui da igreja de Vila Brasilândia, que estão passando necessidades básicas, sim ou não, irmãos? Às vezes falta o alimento, às vezes falta alguém que possa ouvi-los, aconselhá-los. Às vezes falta alguém que possa transmitir uma mensagem de esperança. Às vezes nós queremos apenas doutrinar as pessoas, sendo que elas têm outras necessidades que precisam ser igualmente atendidas. Quantas e quantas pessoas estão desempregadas? Quantas e quantas pessoas estão aí à beira do divórcio, casais, famílias que estão entrando realmente em situações complicadas, estão à beira da ruptura ali, a família está sem esperança, e nós precisamos levar um evangelho a essas pessoas que seja realmente o que, queridos? Relevante, que possa impactar a vida delas, que possa transformar a vida delas. Agora, recentemente, ali no Amazonas, eu recebi no meu escritório, na igreja lá, a visita de 2 pessoas, 2 irmãos, uma irmã e um irmão, o irmão Antônio e a irmã Maria. E ali a gente começou a conversar, eles me apresentaram um projeto que eles estão desenvolvendo. Nasceu no coração da irmã Maria o desejo de atender uma comunidade ribeirinha que ficava próximo de Manaus. E essa irmã, só para vocês terem uma ideia, essa irmã, ela recebe, a renda dela mensal é de apenas R$500, que ela recebe de uma casa que ela aluga. E com R$500 ela mantém a família, ela, o esposo e uma filhinha. Ela tem a filhinha dela na escola adventista, é uma escola particular, é uma escola paga. Ela tem ali uma bolsa de estudos, de 50% ali para a filhinha dela. Agora, recentemente, a gente conseguiu uma bolsa maior, agora vai ser 100%. Ela não vai ter despesa na escola adventista, mas até então ela tinha uma despesa ali. E com R$500 ela mantinha a família dela. Mas essa irmã, mesmo assim, mesmo limitada financeiramente falando, mas ela colocou no seu coração o desejo de ajudar as pessoas que estavam em situações mais precárias que ela. Então ela saía todo mês, aí chamou esse irmão e juntamente com o esposo dela também, eles iam fazer uma missão nessa comunidade ribeirinha chamada Costa do Aruanã. Nessa comunidade ribeirinha, essa nossa irmã, ela levava todos os meses, irmãos, 42 cestas de alimento para distribuir ali para 42 famílias cadastradas. Na verdade, a comunidade tem mais de 100 famílias, mas ela teve que limitar porque ela não conseguia levar todo esse alimento. E ela ali tinha 42 famílias, ou tem 42 famílias cadastradas, em que todo mês, ela juntamente com esse irmão, com o esposo e com algumas outras irmãs da igreja que ela frequenta, eles vão para essa comunidade, levam as cestas de alimento, entregam alimento para aquelas famílias carentes e ao mesmo tempo eles ensinam a palavra de Deus. E ali eles têm uma classe bíblica. Mais de 60 pessoas estão estudando a Bíblia.
entre adultos e crianças. Eles dividem ali a classe, fazem uma classe bíblica para adultos e uma classe bíblica para crianças. E aí eles foram me falar sobre a missão deles e disseram das dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, essa irmã, juntamente com o irmão Antônio, eles fazem a arrecadação de alimentos. Eles fazem uma recolta ao longo do mês, vão em comércios, pegam alimento com os irmãos e aí eles montam as cestas. E quando eles não conseguem a quantidade de alimentos suficientes, o irmão Antônio inteira, a Débora, mesmo com a dificuldade financeira dela, inteira com o dinheiro dela para levar alimentos para essas pessoas carentes. E ela até abriu para mim e disse assim: pastor, por 3 meses eu deixei de pagar a escola da minha filha para comprar rancho, ou comprar, eles chamam de rancho, né? Mas é cesta de alimento, né? A gente conhecendo a cesta básica. Ela usou o dinheiro que deveria pagar a escola da filha para comprar alimento para aquelas pessoas. Eu até disse para ela: olha, você não deveria fazer isso, viu? Porque, em primeiro lugar, a educação ali das filhas, mas eu entendi a motivação do coração dela, era ajudar aquelas pessoas. Mas eu fiquei tão comovido, irmãos, com a atitude dessa irmã e desse irmão, que eu falei assim: eu quero conhecer essa comunidade com vocês. Aí fui com eles lá conhecer a comunidade. Realmente uma comunidade necessitada. Para vocês terem uma ideia, eles não têm, a água que eles usam é a água do rio. Não tem água encanada. Não tem saneamento básico nenhum. Então, é uma situação assim bem complicada que aquelas pessoas vivem. Mas ali eu encontrei um grupo de pessoas sedentas da palavra de Deus. E aquelas pessoas diziam: olha, esses irmãos que estão nos acompanhando aqui já há 9 meses são de Deus. São pessoas assim diferentes. Eles começaram isso, o trabalho lá naquela comunidade, não pregando o evangelho, abrindo a Bíblia, mas eles começaram desenvolvendo amizade, vendo quais eram as necessidades das pessoas, levando o alimento, levando uma assistência médica. A gente fez agora um programa de Natal lá com eles. Levamos médicos, levamos pessoas profissionais de diversas áreas ali para atender lá a comunidade. Entregamos cestas de alimento, panetone, fizemos brincadeira com as crianças, entregamos brinquedos. Foi uma coisa assim linda. Essa comunidade, ela está aberta para o evangelho. Eu conversando com um dos membros daquela comunidade, que não é adventista, ele disse assim: pastor, coloca uma igreja aqui, pastor. A gente ajuda a tirar madeira aqui, ó. A gente constrói uma igreja aqui rapidinho. Só o senhor autorizar, a gente consegue. Vamos colocar uma igreja aqui. Irmãos, uma pessoa que não é adventista pedindo que a gente coloque uma igreja lá. Você vê? Por que essas pessoas estão abertas à igreja dessa maneira, lá na costa do Aruanã, lá no Amazonas? Por quê? Porque eles viram o interesse, o amor da irmã Maria e do irmão Antônio. Então, irmãos, isso se chama missão integral. Quando a igreja verdadeiramente se preocupa, quando a igreja realmente olha para a sua comunidade, vê quais são as necessidades das pessoas aqui ao redor, e a igreja começa a oferecer serviços para atender essas necessidades. A igreja, ela passa a ser relevante para a comunidade que a cerca. Se hoje a igreja de Vila Brasilândia fosse tirada do local onde ela está, que no passado foi até uma realidade, né? Parece que ia tirar essa igreja, tal, tinha uns projetos, aí a igreja começou a procurar então até um outro terreno, mas eu acho que isso não avançou, né? Não avançou. Mas imagine que a igreja saísse desse lugar onde ela está. Será que as pessoas que estão ao nosso redor, os vizinhos, sentiriam falta da igreja adventista aqui de Vila Brasilândia? Sentiriam, sim ou não? Se os vizinhos, eles sentirem falta da igreja, significa que essa igreja é relevante. Se eles não sentirem falta da igreja, é porque essa igreja não é relevante.
E a nossa grande missão aqui nessa terra é ser tão relevante quanto foi o Senhor Jesus para a sua época. Realmente trazendo uma mensagem que venha não apenas levar conhecimento para as pessoas, mas uma mensagem que possa transformar a vida delas. Porque essa é a intenção de Deus. Salvar não apenas a pessoa, mas transformar a vida dela hoje. Eu gosto muito de um texto que está em João capítulo 10, verso 10, que você conhece de cor, né? Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar mas ele vem para quê, queridos? Para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa vida em abundância que Jesus quer nos dar significa vida eterna, é verdade, mas significa já bênçãos de Deus na nossa vida hoje. Eu, desde que eu conheci a Jesus em 2002 e fui batizado aqui nessa igreja, são tantas bênçãos que eu tenho recebido de Deus, uma transformação tão extraordinária na minha vida, que eu estou experimentando a vida abundante já hoje, não é isso? A alegria, a paz, a família que Deus me deu, a profissão que Deus me deu, os privilégios e oportunidades que Deus me deu, tudo isso são bênçãos, é a vida abundante que Jesus quer nos dar. Sabe, queridos, quando alguém conhece Jesus verdadeiramente, a vida dessa pessoa é transformada. E Deus deseja que você seja esse canal de bênção. Eu não sei se nós conseguimos aqui, Rafael, conseguiu voltar? Eu queria mostrar um pensamento aqui para os nossos irmãos, que esse pensamento resume aquilo que nós encontramos nesse texto aqui, ou nesses versos bíblicos que a gente leu aqui. Deu certo, Rafael? Não? Não, né? Se não der, a gente cita aqui de cor mesmo. Vocês conhecem essa citação de Ellen White, que ela diz que o método de Cristo, os métodos de Cristo são os únicos que podem nos trazer verdadeiro êxito, né? E ela fala que o Salvador, ele se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Ele granjeava a confiança dessas pessoas, conquistava a confiança dessas pessoas. E então ele ordenava: vem e segue-me. Então, queridos, nós precisamos fazer isso se nós queremos cumprir a missão integral que Jesus nos confiou. Primeira coisa que nós precisamos fazer: ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Ir ao encontro das pessoas onde elas se encontram, onde elas estão. Pode passar mais um slide aí, ô Rafael? Mais um, isso. É esse texto aqui. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava o que, queridos? Simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança. E então Jesus dizia o quê? Vem e segue-me. Geralmente, às vezes em nossa estratégia evangelística, nós já queremos partir para a última fase lá. A gente quer que as pessoas sigam a Jesus. A gente abre a Bíblia, passa conteúdo bíblico, dá a doutrina e fala assim: agora você tem que ser um adventista do sétimo dia. Mas, irmãos, não acontece assim. Nós precisamos primeiramente ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Conquistar a amizade delas. Compaixão. Você sabia que a palavra compaixão, ela é mencionada 18 vezes no Novo Testamento, 11 vezes relacionada ao ministério de Jesus? Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Nós precisamos também manifestar a mesma compaixão pelo nosso semelhante. Cuidar das pessoas, ganhar a confiança, a amizade delas. E aí, depois que nós fizermos isso, a gente pode ordenar: vem e segue-me. Não a mim, né? Mas ao Salvador Jesus Cristo. Amém? Que sejamos esse instrumento nas mãos de Deus no ano de 2018. Pare para pensar um pouquinho. Olhe ao seu redor, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos.
quantas pessoas estão passando necessidades. Quantas pessoas, elas precisam conhecer desse Deus maravilhoso. Você é um instrumento nas mãos de Deus para fazer essa obra. Olha aqui ao redor. Fico pensando, nossa, a igreja de Vila Brasilândia. O que a igreja de Vila Brasilândia pode fazer pela comunidade que a cerca? Quantas e quantas coisas nós não podemos fazer, irmãos. Agora, recentemente, nós tivemos a campanha do Mutirão de Natal, não é isso? Eu conheço uma igreja lá no Amazonas, com apenas 80 membros. 80 membros. Sabe quantas toneladas de alimento eles arrecadaram? 28 toneladas. 80 membros na igreja, 28 toneladas de alimento arrecadados. Quantas e quantas famílias eles puderam ajudar? Quantos e quantos projetos assistenciais eles puderam ajudar? Mostrando a face amorosa da igreja para a comunidade. Eles batizaram só esse ano mais de 30 pessoas que foram assistidas, pessoas da comunidade carente de onde eles têm ali a igreja. A igreja de Vila Brasilândia precisa também encontrar a sua vocação. Qual é a necessidade das pessoas aqui ao redor? O que a gente pode oferecer realmente para transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor aqui? Pare para pensar um pouquinho. Reflita um pouquinho nisso. Você como cristão e a igreja de Vila Brasilândia como corpo de Cristo aqui nesse local, o que a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor? A gente tem que parar e pensar um pouquinho e colocar nas mãos de Deus para que essa igreja, ela continue sendo uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical cantada novamente pelo Emerson. Enquanto nós ouvimos essa mensagem musical, eu gostaria que você colocasse nas mãos de Deus, é claro, os seus planos para 2018, mas sobretudo, eu gostaria que você refletisse e pensasse naquilo que você pode fazer para Deus em 2018. Coloque nas mãos de Deus. Pense assim, Senhor, eu desejo alcançar para Jesus fulano e cicrano. Eu desejo usar o meu talento, o meu dom, como um ministério para a pregação do Evangelho. Pense naquilo que você pode fazer para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho do Senhor. Recebeu a sua luz. Creio que Jesus ressuscitou e a morte teve fim, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou. Tenho a marca em minhas mãos. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Creio que eu posso renascer no batismo do Senhor. Meus pecados são lavados e eu vivo sem temor. Creio que o amor de Deus nos dá a força para lutar, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão.
decisão. Decidi mostrar de quem eu sou. Tenho a marca em minhas mãos. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Quando os anjos do inimigo me quiserem destruir, clamarei o nome Cristo e os demônios vão fugir. Eu sei que Cristo irá lutar contra as trevas e o mal, e que em breve meu Jesus virá aqui pra me buscar. Creio que Jesus é quem nos dá a paz e o amor, e que a fonte da verdade é a palavra do Senhor. Creio que através da minha fé fui salvo lá na cruz, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou. Tenho a marca em minhas mãos. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou. Tenho a marca em minhas mãos. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. Alguém certa vez declarou: se você não vive para servir, você não serve para viver. Que possamos realmente, viu, Emerson, no poder de Deus, servir ao nosso próximo, nas necessidades mais prementes que eles possuem. Que possamos manifestar o amor de Deus, ser as mãos de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Você deseja ser essa bênção? Você sabia que as pessoas mais felizes e realizadas são aquelas que servem ao próximo? As pessoas mais gratas são aquelas que servem. Se você tem esse desejo de ser essa bênção nas mãos do Senhor no ano de 2018, fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus para que sejamos esse instrumento nas mãos dele. Querido Pai Celestial, nós desejamos realizar as mesmas obras que o nosso Senhor e Salvador Jesus realizou. Nós queremos realmente ser relevantes para as pessoas que estão ao nosso redor. Não queremos apenas, através das nossas palavras, pregar o Evangelho, mas nós queremos, sobretudo, através da nossa vida, pregarmos a Tua mensagem. Por isso, Senhor, nos usa como instrumentos nas Tuas mãos. Nós que somos falhos, tão pequenos, tão limitados, alguns de nós nos sentimos tão incapacitados. Às vezes não temos o dom da pregação, o dom da música, mas ajuda-nos, ó Deus, a usarmos os talentos que o Senhor nos confiou, os dons que o Senhor nos confiou, os recursos que o Senhor nos deu, a influência. Enfim, Senhor, queremos usar tudo que temos e tudo que somos para poder pregar o Teu Evangelho.
Portanto, Senhor, queira usar este querido irmão, essa querida irmã, estes nossos amigos que aqui estão, que de alguma maneira podem exercer compaixão para com as pessoas que estão ao seu redor. Querido Deus, ajuda-nos a amar as pessoas assim como Jesus amou e a mostrar o nosso comprometimento com o Senhor através, Senhor, de ações de compaixão que possam impactar a vida das pessoas e abrir o coração das pessoas para a verdade do Evangelho. Abençoe a igreja de Vila Brasilândia, para que essa igreja, Senhor, continue sendo relevante na vida de outras pessoas. Essa igreja foi relevante na minha vida, de tal forma que hoje estou aqui pregando o Evangelho. Mas ela tem sido também relevante na vida de outras pessoas. Tive o privilégio de conhecer algumas delas que realmente foram batizadas. Como também amigos que aqui estão conosco, que ainda precisam tomar essa decisão tão importante, que essa igreja seja o bálsamo, que essa igreja seja uma força para que essas pessoas possam encontrar em Jesus o grande amigo e salvador que elas precisam. Querido Pai, nós estamos finalizando um ano e iremos iniciar outro ano. O Senhor nos dá a oportunidade de começarmos, ó Deus, uma nova história. Se porventura falhamos, negligenciamos, pecamos contra o Senhor, não fomos aquilo que o Senhor planejava que fôssemos em 2017, agora o Senhor nos dá uma nova oportunidade e nós te louvamos por isso. E que possamos, ó Deus, pela Tua graça, imbuídos de Teu Santo Espírito, motivados pelos Teus santos anjos, possamos fazer a diferença em 2018. Que sejamos, ó Deus, cristãos melhores, que sejamos pais melhores, maridos melhores, cônjuges melhores, que possamos ser filhos melhores, que possamos ser profissionais melhores, enfim, Senhor, que em todas as áreas da nossa vida possamos demonstrar que somos filhos Teus e que somos realmente instrumentos nas Tuas mãos. Fica com o Teu povo, Senhor, aqui reunido. Abençoa-nos. Mais uma vez nós te pedimos, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: em 2018 eu serei uma bênção para a honra e glória de Deus. Amém? Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.